E eu passava, às vezes sábado, às vezes domingo, pescando tilápia, pescando lambari. E aí eu comecei a me entusiasmar com os peixes. E começaram a surgir muitas perguntas relacionadas à biologia do peixe, mas eu não sabia o que era biologia. Como é que o peixe vive, como é que respira, o que come. E aquilo foi despertando um interesse bastante intenso até. E eu comecei a ler algumas coisas que vinham nos encartes que meu pai trazia da cidade. A gente não ia à cidade, a gente ficava confinado lá. Mas depois desse período, e estudando na própria fazenda os primeiros anos, né, enfrentando todo tipo de desafio, eu cheguei à minha mãe e disse, olha, eu quero ir para o colegial na cidade, naquele tempo tinha colegial. E a minha mãe, tá bom, então vamos resolver isso. Mas eu fui para lá e o interesse por entender a biologia e coisas desse tipo acabou aumentando ainda mais. Eu queria avançar rápido com isso. E aí eu tive a oportunidade de fazer um colégio técnico. E estudei num colégio chamado COTICAP, Colégio Técnico Industrial Conselheiro Antônio Prado. Esse colégio tinha 3 cursos, tinha Química, Bioquímica e Petroquímica, na época em que eu estudei lá. E eu escolhi fazer Bioquímica, porque eu queria entender aquele negócio lá dos peixes. Aí eu percebi, terminando aquele curso, e já indo trabalhar como técnico mesmo na Universidade Federal de São Carlos, que na realidade o que eu queria saber era um mundo novo. Não era responder 3, 4 perguntas. Era um mundo que provavelmente nós não teríamos respostas para todas as coisas nesse mundo. E aí eu decidi de ir lá fazer o curso de biologia e fui fazer esse curso em Ribeirão Preto. E aí 6 meses antes de terminar esse curso, a minha namorada foi convidada para ir embora para Manaus. Eu disse, olha, não dá para você ir sozinha para Manaus, eu vou junto. Aí fui ao reitor da universidade, pedi para sair do emprego. Ele falou, mas você vai ficar sem emprego? Eu falei, não, eu vou embora, eu vou conseguir emprego lá. E conseguimos. Conseguimos um emprego no instituto que eu trabalho até hoje, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Isso eu já era biólogo. Isso foram 6 meses, foram nos últimos 6 meses da faculdade. A coisa foi se desenrolando, eu me mudei. Eu fui a primeira vez para Manaus em novembro de 79 e em 1980 nós fomos definitivo para Manaus. Portanto, da primeira vez que nós fomos a Manaus, este ano faz 40 anos que a gente foi para lá. E lá eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior. E aí o mundo se abriu. E neste mundo, eu resolvi que eu ia estudar adaptações dos peixes às mudanças do ambiente. Ter podido ingressar no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, foi o auge desse momento de escolhas, de encaminhamentos, da forma como eu ia me conduzir profissionalmente em relação àquilo que eu tinha visto na fazenda, e aí há quase 25 anos atrás. Já estava fazendo isso no mestrado no INPA. Eu terminei o mestrado muito rapidamente e o diretor, à época, me pediu para ajudar um pouco na administração. E aí eu fui ajudando e já me envolvi com o doutorado. E aí eu fui estudar a respiração de um peixe específico da Amazônia, que era uma questão que tinha me apresentado lá no começo, lá na fazenda ainda, que era como é que o tambaqui, que é um peixe típico da Amazônia, consegue viver em ambientes que não têm oxigênio, ou tem muito pouco oxigênio. Então eu fui estudar as adaptações desse peixe àquela condição com baixa disponibilidade de oxigênio. Depois nós saímos por algum tempo e fomos fazer um pós-doutorado
na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. E aí eu mergulhei profundamente na parte de fisiologia e bioquímica, tentando responder como é que os peixes se adaptavam às mudanças ambientais. Aí, em 1993, nós voltamos para Manaus e tomamos duas decisões. Nós podíamos ter ficado no Canadá, tivemos convites para ficar lá no Canadá, mas na tomada de decisão para isso, pesou demais a nossa vontade de contribuir com o nosso país aqui, para que a gente pudesse ter uma ciência com uma penetração mundial melhor. E também, ainda em relação a isso, nós tínhamos a plena convicção que a ciência é uma atividade social, portanto precisa estar localizada no lugar onde você vai desenvolvê-la, não adianta você desenvolver em outro lugar, e ela tem funções sociais. Não existe mais ciência neutra. A gente faz a ciência para a sociedade na qual a gente está inserido. Precisamos trazer para dentro do laboratório as demandas sociais, as perguntas da sociedade, as perguntas daqueles meninos que vão aos lagos pescar lambari e tilápia, para dentro das bancadas do laboratório tentar produzir respostas para essas coisas. Eu voltei, eu ainda era pesquisador, e aí a segunda questão que nos trouxe de volta naquele momento era que a gente definitivamente não ia conseguir fazer o que a gente estava pretendendo fazer sem gente, sem pessoal qualificado. E aí a gente mergulhou profundamente em estruturação de programas de pós-graduação na Amazônia para poder capacitar pessoal. Nessa época nós tínhamos, no estado do Amazonas, menos de 50 doutores. E a gente montou um laboratório que é o estado da arte para estudo de adaptações a mudanças ambientais. Não só naturais, mas agora incluindo as mudanças causadas pelo homem, principalmente as mudanças climáticas. Então, por exemplo, no nosso laboratório, a gente tem hoje salas climáticas que reproduzem o cenário ambiental do ano 2100. E lá dentro a gente coloca os peixes. Tá certo? Não mais os lambaris e as tilápias, mas os peixes da Amazônia, né? Então, nós trabalhamos, como eu já disse, com peixes. E os peixes têm um papel fundamental na segurança alimentar. A demanda por peixes no mundo tem aumentado dramaticamente. Nós estamos nós temos uma tendência clara da gente migrar de outras fontes proteicas para fontes mais saudáveis de proteína, fontes vegetais, fontes de carne branca, principalmente peixes. A demanda por peixes para o bioma amazônico, ou no bioma amazônico, e é importante eu fazer a observação aqui de que, quando eu estou falando do bioma amazônico, eu estou falando da Amazônia que se estende por todos os países do norte da América do Sul, portanto eu estou falando algo aí em torno de 42 milhões de pessoas vivendo nesse grande bioma. 90% da proteína usada na alimentação dessas pessoas vem dos peixes. E os peixes, na realidade, estão radiando no entorno das grandes cidades, por causa da pressão de pesca que existe. Manaus hoje é uma cidade de 2 milhões de habitantes, quer dizer, se você pesca constantemente no entorno da cidade, você vai diminuindo. 2 milhões de pessoas. Então, a pressão das grandes cidades na Amazônia é grande. Portanto, a questão dos peixes tem um papel importante na segurança alimentar e principalmente a produção de peixes em sistemas de criação, em fazendas de criação de peixes. E aí nós precisamos desenhar, porque não existe, estratégias para otimizar os processos de produção. Nós temos estratégias para truta, nós temos estratégia para tilápia, nós temos estratégia para carpa, mas esses peixes são exóticos. Lamentavelmente, nós não temos nenhum peixe tropical e nenhum peixe amazônico, portanto, na lista dos peixes criados no mundo. E com o aquecimento global, com essa crise que nós vivemos de mudanças climáticas, mas nós não temos tecnologias sofisticadas para isso, entendeu?
E nem temos isso ocorrendo em nível mundial. A China foi um exportador muito significativo de tambaqui, mas usando tecnologias que são usadas para outras espécies e nas condições deles. Nós precisamos ter isso num domínio muito forte para as espécies que são endêmicas do nosso território. O Brasil precisa ter representantes importantes disso. O pirarucu é um deles, você tem razão. O pirarucu cresce 15 quilos no primeiro ano de vida. Conta para mim que boi faz isso. Tá certo? Proporcionalmente ao tamanho. Não tem. Enfim, nós precisamos trabalhar fortemente sobre isso. Então, nós temos um overlap, uma sobreposição do que nós fazemos, não só com a área ambiental, em termos da sua conservação e uso da biodiversidade, das informações que estão escondidas nas formas, nas cores dos animais que vivem na floresta e na própria floresta, e também o que a gente tem apontado fortemente, que é enfrentar de forma muito clara essas mudanças ambientais que a gente vem tendo, né? Não é só aquecimento global, não é só CO2, não é só temperatura aumentando. Nós precisamos começar a prestar atenção, por exemplo, no volume brutal de produtos que a gente usa no dia a dia que vai parar nos corpos d'água. Medicamentos, tá certo? Antibióticos, antidepressivos, anticoncepcionais, produtos de petróleo, subprodutos do petróleo, tá certo? Que acaba vazando para tudo quanto é lugar e vai parar no ambiente. E por fim, os piores dessas histórias todas são aqueles elementos que causam a eutrofização dos corpos d'água, principalmente no entorno das grandes cidades, tirando o oxigênio da água, tá certo? E eu estou falando basicamente de compostos nitrogenados, de compostos fosfatados. Para esse tipo de pesquisa, nós usamos uma metodologia relativamente sofisticada, uma biologia molecular, laboratórios com equipamentos de última geração, salas climáticas, que a gente reproduz os cenários ambientais. Essas salas climáticas, elas são ajustadas de forma contínua no tempo, não é uma coisa fixa. Então, variou a concentração de CO2 na floresta, a gente tem a variação simultaneamente nas 3 salas experimentais e na sala controle também. Então, nós temos uma torre na floresta, que ela coleta as informações por meio de sensores. Essas informações são transmitidas por rádio para os computadores do laboratório, que faz o ajuste dos equipamentos para controlar a atmosfera dentro das salas. Então, esse é um conjunto de experimentos, vai por aí. Várias espécies de peixe, planta, insetos, fungos, né? Enfim, várias espécies. E aí a gente tem os laboratórios nos quais a gente pode montar condições experimentais com produtos que o homem acaba liberando para o meio ambiente. Então, os medicamentos, os derivados de petróleo, produtos do esgoto, né? Então, enfim, quer dizer, a gente que expõe os peixes a essas condições, sempre tendo uma condição controle, e analisa como é que respondem esses peixes às diferentes condições ambientais. Mas a gente não pode falar nisso sem conhecer os peixes nos seus ambientes naturais. E a Amazônia, eu diria, não tem paralelos no planeta no que se refere a um laboratório natural. Cada rio é um mundo, cada rio é uma condição ambiental, então você pode desenhar experimentos comparando peixes de diferentes rios da Amazônia, e você vai montando um conjunto imenso de informações para poder entender a história natural desses animais, né? A gente precisava, para a ciência, a mesma coisa que a gente faz com a agricultura, por exemplo. A agricultura produz alimento. A ciência, na realidade, produz aquilo que nos completa, né? O homem é dirigido por curiosidade e nós queremos saber como as coisas funcionam no mundo.
Então eu tenho dito sempre o seguinte: ciência é tech, ciência é pop, ciência é tudo, mas não está aonde devia estar. Não está na Globo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que ela não faz parte da vida social. A ciência chega na sociedade de forma difusa. Você vai ao médico, porque aconteceu alguma coisa com você, o médico diz assim: olha, você precisa de fazer uma cirurgia assim, assim, assado. Você já parou para perguntar de onde vem a tecnologia que ele está usando para fazer essa cirurgia? Um candidato leva uma facada, vai para o hospital, faz um monte de cirurgia e não reconhece que foi a ciência que produziu aquela informação, que produziu aquela tecnologia que foi utilizada naquele momento. O grande problema é o seguinte: nós não temos uma sociedade que está preparada para se apropriar da informação, de uma maneira geral. E a informação chega difusa. Existe uma disputa entre a verdade e aquilo que eu acredito, né? Então essa disputa coloca, muitas vezes, a sociedade em dúvida. Primeiro, gostar do que você está fazendo e fazer o que você gosta de fazer. Ciência é uma área imensa e a gente tem que escolher uma área para se dedicar a ela, tá certo? E a única coisa que eu exijo dos meus alunos é que eles se realizem pessoalmente. Eu acho que ciência é realização, é uma arte, e a gente se dedica àquela arte inteiramente. Então, eu acho que realização, se aquilo que você está fazendo não te realiza, não continue naquilo. Não adianta você fazer uma ciência só para ter o título de mestre ou de doutor. Esses títulos não valem nada, absolutamente nada, se você não se realizar pessoalmente e, portanto, contribuir com a parede do conhecimento que a gente precisa ter, com a base de conhecimento que a sociedade precisa.